Oi, eu sou o Glenn, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo nesse que eu vou falar das leituras do mês de outubro e de algumas coisitas más. Galera, o mês de outubro foi um mês muito difícil, um mês assim de recuperação de alguns baques que a vida dá. Ao mesmo tempo eu consegui aproveitar certas decepções e dores para me focar na leitura. Tanto é que agora em novembro é que eu fiquei com uma certa dificuldade de leitura. Tanto é que só agora, na metade de novembro, nós estamos falando das leituras de outubro. Então, o mês de outubro eu até que li muito, né? Concluí aqui umas leituras que já vinham se arrastando, mas eu terminei. A primeira leitura do mês foi o Peter Pan, né? Do J.M. Barrie. Uma leitura incrível, uma leitura que não é só para criança, é uma leitura para o adulto, é para o idoso, é uma leitura para todas as idades, porque a impressão que dá é que para cada faixa etária o livro traz uma mensagem diferente e é simplesmente incrível, adorável. Vai aparecer aí no card o link para você assistir esse vídeo. No mês de outubro eu li O Fantasma de Canterville, do Oscar Wilde, e aí a principal razão de eu demorar estar postando esse vídeo é que eu ainda pelejei durante esses dias de novembro concluir esse livro que traz uma série de outros contos do Oscar Wilde. A maioria não me chamou tanto a atenção, a maioria foram umas leituras assim bem demoradas, um que fala bastante do Shakespeare, uma teoria lá de que Shakespeare tinha uma paixão delatada nos seus sonetos e tal. Mas o que me chama muito a atenção, daria para fazer um vídeo só para falar desse conto, é um que se chama O Pescador e Sua Alma, que na verdade é a história de um pescador que se apaixona por uma sereia. Ele pesca essa sereia e se apaixona por ela. E ele quer ir morar com ela e a sereia diz que para ele ir, ele tem que se livrar da alma humana que ele carrega. Então ele vai em busca do padre, o padre o condena por ter uma ideia absurda, né? E ele, como é que eu posso me livrar da minha alma para poder habitar o mar? E ele procura uma bruxa. E essa bruxa leva ali para um ritual. É um negócio assim inesperado. Ele é um conto que traz cenas assim, coisas que você não tá esperando e que muda de repente, sabe? Eu achei muito interessante. Daí ele finalmente se livra dessa alma, da sua própria alma, e ele se vê diante de uma pessoa que é a sua semelhança. E ele vai finalmente para o mar e a alma vai habitar o mundo. Só que a alma pede o seu coração. E ele não concede, porque como é que eu vou amar a sereia se eu te der meu coração? E a alma, como é que eu vou habitar um mundo sem coração? E isso é muito interessante, porque a partir de então, todos os anos, a alma desse pescador volta até aquela praia e o chama para contar-lhe algumas aventuras que ela passou, e vai contar assim umas coisas maravilhosas e tipo assim, dando possíveis premiações ou possíveis compensações que ele pode conceder se ele se reintegrar a esse corpo, sabe? Então a alma volta dizendo que foi num local e conseguiu a maior riqueza do mundo, e ele não quer, ele prefere o amor da sereia. E aí, da outra vez, ele vai num local e descobre que ele poderia ser o homem mais sábio do mundo, mas ele não quer, ele quer continuar com a sereia. Só que num ponto ele acaba sendo convencido a ser reintegrado a esse corpo. Quando ele volta a habitar o mundo com essa alma, ele se percebe uma pessoa que está ali cometendo atos cruéis e terríveis, e a alma justifica: olha, você não me deixou com um coração, então eu só aprendi coisas que uma alma sem coração é capaz de fazer. Por isso eu estou falando aqui do Pescador e Sua Alma. Então pesquise, se for no outro livro, noutra coletânea, mas esse conto do Oscar Wilde eu gostei muito. Eu li Noite na Taverna, do Álvares de Azevedo, que na verdade foi uma releitura. Eu li isso aqui no ensino médio, já não lembrava de absolutamente nada, e eu percebi que este é um livro incrível. Eu estou aqui decidindo se ele vai ou não para o meu top 5 melhores leituras do ano. Não sei, o ano ainda não acabou, ainda tem algumas leituras para fazer, mas tá nesse nível aí, eu gostei demais. Depois dele, eu li esse pequenininho aqui, até brinco. Se você não tiver tempo para ler, você pode ler um livro menor. Só que não é bem assim, ele só é menor no tamanho, mas ele tem quase 500 páginas. E é um livrinho, né?
Você também não lê da noite pro dia, não. São muitos contos, é muita informação. Então é um livro para você acompanhar durante um período de leitura ou alternar com outra leitura, porque aqui nós temos vários contos de terror. Tipo assim, contos famosos. Por exemplo, o próprio Frankenstein, da Mary Shelley, tá aqui também. É uma leitura que eu recomendo? Sim, é uma leitura que eu recomendo, porque você vai conhecer, né, um pouco mais dessas histórias, mas me deu muita vontade de conhecer todas essas histórias agora no texto integral, porque eu descobri que não é integral. Depois desse contos de terror, eu concluí It, do Stephen King, que foi um livro que eu comecei a ler no comecinho de setembro e terminei no final de outubro. Então é um livro de 1.100 páginas e que, tipo, olha, uma coisa que eu vou dizer, quando você vê um livro volumoso, não pense que só porque ele é volumoso você não vai gostar, que você vai cansar de ler. Não. No mês passado eu fui ler A Casa da Ana Tércia Campos, que é um livrinho de 85 páginas e que tipo, eu penei para terminar de ler. Por uma semana, foi uma semana de leitura, mas não foi uma semana de leitura fácil. Diferente desse aqui, de 1.100 páginas, né, que foi ao longo de 2 meses, mas que uma leitura que fluiu com muito mais facilidade. Então é muito relativo você achar que a leitura vai ser mais difícil, mais rápida, só pelo volume de páginas que ele tem. Então esse aqui foi mais lento pela quantidade de páginas e porque eu tinha que alternar com outras leituras, né? Senão eu ia ter que parar esse canal. Mas se eu estivesse lendo só ele, eu acredito que eu terminaria até bem menos que esse período. Foi uma leitura que eu recomendo, uma leitura bacana, tipo um livro bacana que vai ali construir a personalidade de diversos personagens, você vai conviver com essas pessoas, com esses medos, explorando esses medos e, tipo, imaginando como vencê-los, e você torce por esses personagens. É muito legal, uma leitura muito legal, que não é, apesar de ser um tratado sobre o medo, não é um livro que me deu medo, em momento nenhum. E para concluir o mês, eu li ainda um HQ assim bem curtinha, brasileira, de 20 páginas, olha só. Chama-se Apagão, tem esse apagão extra, eu até imaginava que era um extra de uma outra coletânea, mas pela sinopse aqui eu vi que não. E pela história você percebe que é o início de uma saga, digamos assim. Eu não sei se há continuação, se os autores conseguiram, né, idealizar essa continuação, que é esse Rafael Fernandes e esse moço chamado Camaleão. Essa HQ me chamou bastante atenção pelo fato de que ela trazia uma teoria que eu acredito bastante, que uma das formas do fim do mundo viria através de um colapso na rede elétrica, sabe? Você imagina aí, nós estamos sem energia, né? Os HDs param, os servidores, a internet vai parar. Tipo, imagina as contas bancárias no mundo todo serem zeradas, tudo que é aquilo que é virtual e que move o mundo não existe mais. Eu gosto muito de HQs que trazem que trazem esse estilo de narrativa, de que conta uma história dessa forma, nesses gráficos, digamos assim. Me lembrou muito The Walking Dead, sabe? Me lembrou muito porque é um negócio apocalíptico, as pessoas estão brigando e se matando em busca de coisas básicas para se viver, sabe? Como comida, um lugar seguro e tudo isso, sabe? E eu gostei muito. Tanto é que se eu souber da continuação dela, se houver uma continuação, eu estaria adquirindo também. E aí, essas leituras do mês de outubro, eu vou deixar aqui embaixo o resumo das leituras do mês de setembro, no qual eu falei da Casa da Ana Tércia Campos. E vou deixar aqui embaixo o resumo das leituras do mês de agosto, no qual eu falei também sobre Memória Vegetal, do Humberto Eco. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. E comentários são sempre bem-vindos e até o próximo vídeo.